E aí galera, quem vos fala é Marciano Marques, hoje é segunda-feira, dia de CorelDRAW intermediário, e hoje nós vamos falar de silk em camisetas. Na hora de falar de camiseta promocional, o silk é uma das melhores vantagens para esse tipo de ramo, porque ele é barato, ele é rápido de se fazer, e acima de tudo, o custo-benefício dele é muito maior, já que não é uma camiseta para se durar tanto tempo, ou dependendo do material até mas é por consequência mesmo do custo. Ele tem um baixo custo e continua sendo uma camiseta. A desvantagem dele é que ele tem uma série de restrições, uma série de desvantagens na hora da diagramação que acaba meio que até incomodando muita gente. Mas hoje a gente vai conhecer o porquê da consagração, inclusive do Corel, porque ele é basicamente necessário para a vetorização e a maioria dos silks existe o arquivo em CTR. Alguns até aceitam .ai, mas são muito raros e geralmente eles acabam convertendo para o CDR. Os programas mesmo são adequados com o Corel. Então nós vamos conhecer hoje algumas definições. Eu não vou ensinar como fazer silk e nem a vetorização, porque a vetorização é um pouquinho complicada. Você precisa aprender uma série de truques e macetes para vetorizar determinadas situações, e isso vai demandar um pouquinho mais de tempo para as aulas futuras. Eu vou mostrar alguns limites. Quem estiver trabalhando com silk aí vai acabar sendo auxiliado. Se você precisa fazer, a primeira dica que eu preciso te passar é tamanho. Existe a questão do tamanho na hora de se montar um silk de camiseta. Claro que existem exceções, dependendo da empresa que você contratou, você pode ter vantagens ilimitadas. Agora, caso seja uma empresa de silk tradicional, existem alguns padrões que você nem precisa consultar para facilitar a confecção do seu material. A primeira regra delas é do tamanho da camiseta, porque você não pode simplesmente pegar um layout de camiseta e montar em cima desproporcionalmente. Eu vou passar um tamanho, que é o tamanho de berço padrão. Berço é o objeto que eles mantêm, a mesa que eles mantêm, em uma fileira gigantesca de várias dessas mesas. Eles chamam de berço, e ele tem exatamente o tamanho de um A3. É exatamente 29,7 por 42, ou 30 por 42 se você quiser dar uma arredondada. Esse tamanho é o tamanho do berço. Esse é o tamanho onde se consegue colocar a grade em cima ou dentro dessa proporção. Se o berço for um pouquinho menor, a proporção acaba encaixando. Mas isso é um padrão que você pode seguir para evitar problema de depois ter que cortar alguma parte, refazer algum vetor porque não coube no silk. Utilize o tamanho A3 de sua página ou 30 por 42 e monte a sua arte dentro deste limite. Outra dica que eu posso te passar é, na hora da aprovação, jamais mostre para o cliente uma imagem oficial, ou seja, uma pessoa, um modelo vestido uma camiseta onde você faça um pequeno efeito, um Corel no Photoshop, e aplique o silk nessa pessoa. Por dois motivos. Primeiro, pela questão da diferença que existe do vetor para uma foto. É absurdamente diferente, porque bater uma foto de um vetor é uma coisa, utilizar um vetor em uma foto mostra claramente uma grande diferença. O segundo problema é a contravenção dessa situação. O cliente não entende essa diferença. Ele não sabe diferenciar o que é um vetor do que é uma imagem. Ele não sabe ver que aquilo é apenas uma montagem só para visualizar como vai ser. Eu, por experiência própria, tive clientes que acabaram devolvendo o material para falar: não ficou exatamente como mostrou, olha aqui como ficou bonito no modelo. É porque ficou bonito porque você aplicou uma vetorização durante uma foto, não tem como ficar feio. Mas, para mostrar e evitar esse tipo de problema, eu te aconselho a baixar imagens, vetores de camisetas de modo de desenho, mantendo completamente fora do padrão realista de uma camiseta. Faça essa coisinha, desenhinho bonitinho, para você aplicar o seu vetor em cima, a sua marca, ou o que você tiver que acrescentar, e isso vai te facilitar porque o cliente vai ver apenas como um desenho. Ele vai tolerar algumas probabilidades de erro que você vai ter após o silk. Isso, claro, é um conselho meu, partindo de mim, dos meus próprios conhecimentos, mas se você tiver confiança e o seu cliente for plausível, você com certeza não vai ter problema de realizar esse tipo de façanha. Agora, falando da silcagem, é possível fazer silk de fotos, é possível, mas não é recomendado. Tanto que quando eu dou instrução para qualquer tipo de pessoa para começar uma campanha onde eu sei que vai ser utilizado o silk, eu sempre aconselho a pessoa a começar, nem que seja da logo, por vetores simples com o mínimo de cores possíveis. Eu quero adicionar um efeito, um 3D.
é melhor você mandar a aprovação simples e depois aplicar um 3D para determinados materiais, porque a camiseta ela é restrita. Se você não sabe, quando você faz uma impressão, você separa sempre 4 cores, que é a escala do ciano, magenta, yellow e black, o CMYK que eu já mostrei para vocês. Existem exceções, como por exemplo no cartão de visita, onde você consegue colocar uma quinta cor, mas isso é uma exceção. Dentro da camiseta, o esquema é completamente diferente. Na escala de CMYK, se eu quiser montar um vermelho, por exemplo, ele vai ser a composição do magenta com o yellow. Essas duas cores vão formar o nosso vermelho dentro da escala do CMYK para impressão. No Silk, vermelho é vermelho. Ponto. Essa é uma cor. Se você tem um vetor onde existe um vermelho com alguns tonzinhos a mais, um pouquinho de diferença, ainda é vermelho. Para o Silk não, para o Silk este é uma cor, este é outra. Ou seja, você pode colocar uma cor composta e considerar apenas uma cor desde que ela seja única. Isso atrapalha e ajuda em determinadas situações, varia de cada situação. Para você que tem de repente uma composição muito grande, a pessoa pede para você limitar, você pode encontrar vantagens fazendo com que a maioria das cores sejam um tom só, ou você pode ter dificuldade, principalmente se tratando de uma imagem. Muito raramente vai conseguir transformar essa imagem em vetor. Existe a opção de fazer o Silk com a foto, mas ela é um pouquinho complicada. Agora, como funciona o Silk para eu precisar fazer esse tipo de separação de cor? Na impressão, na tela que vai ser aplicada em cima da camiseta, ela vai ser colocada em cima dela do pano, ainda aberto, sem costurar. E dentro dessa tela vão existir micro e pequenos furos espalhados pela tela, muito pequenos. Nesses furos vai ser vazado a tinta que vai ser aplicada em cima. É uma tinta um pouco viscosa, um pouco liguenta, parecido com uma cola. É justamente o Silk em si. Depois de aplicado em cima da tela, onde houver furo, ele vai ser fixado a tinta na camiseta. Ou seja, por este motivo, você deve manter os seus padrões sempre no A3. Às vezes, pelo Silk ser composto com várias cores, vão ser necessários fazer várias chapas, e é por isso que ela tem que ficar no berço exatamente na mesma posição. Uma chapa sai para outra encaixar, e as chapas têm que estar consideravelmente idênticas em cima, no caso, para poder fazer dar certo. O ponto, quanto menor, menos tinta se usa, e quanto maior, mais tinta se usa. Porém, um ponto maior é mais visível, já que no meio de vários círculos sempre há uma adjacência. Caso você não sabe, quando você monta 4 pontos de círculo, você sempre vai encontrar uma pequena diferença entre eles. Essa diferença é perceptível quando o círculo é maior. Quando ele é minúsculo, você não consegue enxergar. É exatamente essa a diferença do Silk. Ele vai aplicar nesses pequenos furos dessa tela a tinta que vai ser colocada. Então você deve manter o mínimo de propriedade de cor possível para evitar erros catastróficos dentro da sua camiseta. Você tem que manter essa proporção de redução de cores para que a imagem fique cada vez mais bonita. Eu espero ter ajudado. Não esqueça de avaliar e comentar esse vídeo. Eu vejo vocês na próxima segunda-feira. Falou, um abraço.